Cara, tu sabe que ontem eu estava vendo o Marinho Saldanha, um repórter que eu gosto muito, do UOL, inclusive citado há pouco pelo Júnior Maicá, fazendo uma tese no Twitter sobre os porquês do Internacional não ter conseguido resolver o jogo contra o Bahia. E ele passou por vários pontos envolvendo a falta de foco em determinado momento para as ações ofensivas, a desorganização, o falta de envolvimento na transição de bola. Tudo aquilo que ele disse, o meu pai, meu querido Antônio Baldasso, meu pai, traduz para duas palavras, chamada salto alto. É isso que aconteceu. O Internacional entrou em campo contra o Bahia achando que resolveria o jogo no primeiro tempo. O Internacional de toquinho, embonecado, com firula. O Internacional com um zagueiro querendo dar passe de 3 dedos de 40 metros, se achando Beckenbauer. O Internacional que achou que em qualquer momento, por conta da sua qualidade superior, que realmente é, o Inter resolveria a partida. O Inter não conseguiu implementar um futebol que colocasse para que todos nós víssemos a sua superioridade no primeiro tempo, quando poderia ter resolvido a partida se tivesse jogado sério e depois acabou se complicando no jogo. O que o Rodinei fez no final do jogo não foi o que causou o tropeço. O que o Rodinei fez foi a cereja do bolo do tropeço. O Internacional não jogou sério contra o Bahia. O Internacional tem time para ser campeão brasileiro, para ser campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil. Tem time, tem grupo e tem técnico para isso. Mas é um time que psicologicamente é fraco, é frágil. O grupo de jogadores do Internacional tem um temperamento frágil. E eu fico preocupado com isso. Nós estamos o ano todo jogando melhor do que o Grêmio. Eu digo isso desde janeiro. O Inter joga melhor que o Grêmio durante toda a temporada de 2020. Chega em Grenal, quando a personalidade, a inteligência emocional se faz necessária, o Inter é suplantado por um Grêmio mais maduro. Então, assim, o Internacional é um time de guri de 30 e poucos anos de idade. O Internacional ou amadurece para momentos nevrálgicos de uma competição, ou o Inter não vai disputar títulos. Cara, com todo respeito ao... Concordo 98% das colocações. Tá. Então eu dou a bola picando. Com todo respeito ao seu Antônio, não é uma explicação muito simplista essa de entrar com salto alto? Isso ainda existe no futebol, quando o futebol está mostrando a todo momento que um time inferior tecnicamente, bem estruturado, bem montado, pode complicar qualquer jogo. Benfica. Meu velho. Eu não teria problema nenhum em estar aqui dizendo o seguinte agora. Olha, o Bahia utilizou uma estratégia tática que nos envolveu. Tecnicamente, alguns jogadores do Bahia foram importantes. Não, mas não foi isso, Benfica. O Internacional perdeu para ele mesmo. Não, é que se é... nas próprias pernas no domingo, Benfica. Foi nas próprias pernas. Então, se é isso, o Internacional perdeu o Campeonato Brasileiro. Não é possível que um time entre dessa forma, assim. Mas, o Fernando, tu ia falar a respeito disso aí. Não, na verdade, eu não concordo com o Fabiano. Eu acho que o Internacional teve alguns vacilos. Realmente teve o vacilo do Zé Gabriel, que é um excelente jogador, uma grande revelação que nós temos. Mas talvez, até pela juventude, tenha sido autossuficiente em atravessar uma bola da maneira que ele atravessou. Talvez até baseado em outros lances que ele praticou da mesma maneira e não aconteceu, né? A interceptação do adversário, que deu o contra-ataque, que ocasionou o lance de gol com o Cuesta, né, se embaralhando ali com o atacante do Bahia. Acho que o Rodinei também se equivocou, né, e aí eu entro no VAR, né, o VAR, a jogada estava truncada, a jogada foi truncada antes, e aí teve o lance dentro da área. Hoje em dia o VAR pode tudo, né, o VAR pode tudo, não é uma coisa do nosso costume. Normalmente esse lance, ele nem chegou a se concluir, nem a bola não chegou perto onde estava o jogador, foi truncado antes, e aí o entrechoque do Rodinei, que foi pênalti, acabou sendo marcado. Mas eu acho, Baldasso, que acima de tudo, o Internacional hoje não tem jogadores para suplantar a retranca. Sem centroavante, sem o Guerreiro, nós estamos sentindo muito a ausência do jogador de área, o jogador que consegue, né? A bola passa para um lado, passa para o outro, ninguém intercepta. O Galhardo não é um cabeceador emérito, é um jogador que não joga de costa para o gol, ele não é um atacante agudo, ele é um jogador de movimentação. E ao seu lado tem um jogador que é articulador, que é o D'Alessandro, que sai da área, que deriva para a ponta, que vem jogar nas costas do volante. Então tu passa a não ter contundência. E um time como o Bahia, e da forma que jogou no sábado, se tu não jogar com contundência, e o exemplo do Grêmio está aí, que hoje não tem contundência no ataque, falta esse detalhe final.
80% de posse de bola sem contundência redunda em só posse de bola. E foi o que aconteceu. E o Internacional estava vencendo o jogo e aí, infelizmente, aconteceu o lance do pênalti, né, e acabou empatando. O que nós não tivemos condições e melhoramos minimamente quando entrou o centroavante, em 2, 3 lances ali, ele conseguiu cavar jogadas, mas nós vamos ficar a tarde inteira jogando com o Galhardo do centroavante contra times fechados e teremos o mesmo problema. Então eu não vejo que tenha havido salto alto, eu não vejo que tenha havido essa questão emocional flagrada pelo Baldasso. O nosso treinador classificou bem, pensou bem o jogo, pressionou o adversário, né? Só que a pressão não foi suficiente para criar as chances, porque não temos, nesse momento, um centroavante. Né? E para jogar contra time fechado, tem que ter centroavante. O Cudê, na entrevista coletiva depois do jogo, falou em falta de malandragem. E a informação que se tem é que a carraspana foi violenta do treinador com o grupo. Mas a falta de malandragem, Fabiano, ela aconteceu no jogo com o Palmeiras e agora? Pode concluir agora, depois eu entro. É isso aí. Mas Fernando, eu tô cobrando isso, especialmente de algumas peças que eu acho importante. Falta de malandragem não é autossuficiência, não é salto alto. Tá bem, em alguns momentos não foi. Eu acho que nesse final de semana foi. Acho que nos Grenais a falta de malandragem fez com que o Internacional, por exemplo, colocasse a sua energia, a sua vontade de forma equivocada. Tudo isso junta, presidente, da imaturidade. É a falta de inteligência emocional. O senhor Fernando Carvalho, em 2016, voltou ao Internacional num momento muito complicado, em que o senhor, quando viu de fora e viu lá o grupo formado por Valdívia, Alex, Vitinho, o senhor pensou, mas esse time não pode cair. O senhor pensou isso, eu pensei isso e toda a torcida do Internacional pensou isso. Só que quando o senhor chegou no Internacional, o senhor viu que era um time de personalidade fraca, um time de pouca inteligência e maturidade emocional, um time que não reagiu em nenhum momento. Essa questão psicológica, embora ela pareça acessória, ela pareça perfumaria, ela pode ser definitiva. O Internacional, os Grenais do ano, para mim, são a prova disso. O Inter é melhor do que o Grêmio, e o Inter foi suplantado pelo Grêmio nos Grenais, porque o Inter não sabe dosar psicologicamente como agir no clássico. Fabiano, uma coisa é o Grenal. Outra coisa é o jogo do Bahia. Tu tá misturando as coisas. Eu estou falando sobre o jogo do Bahia. Sobre o jogo do Grenal eu tenho outra opinião e posso dá-la, mas não estou dando agora. Em relação ao Bahia, o principal fator que levou o Internacional a não ter sucesso, primeiro, foi a falta de centroavante. Segundo, e aí eu vou entrar na história da malandragem, tem um modelo de como se administra final de jogo, e esse modelo é o modelo do Yarley. O jogo do Palmeiras, se o Bosquilha não tenta fazer uma jogada contundente, faltando 2 minutos e perdeu a bola, e nós aí tomamos o contra-ataque para dar o gol do Palmeiras, se ele pega a bola e vai para a lateral, vai para o escanteio e segura e trunca o jogo, nós tínhamos vencido. O jogo do Bahia, nós também contra-atacamos o Bahia, estando vencendo o jogo, faltando 2, 3 minutos. Faltando 2, 3 minutos, e os argentinos são mestres nisso, termina o jogo, não tem mais bola, não tem mais jogo. E essa é a falta de malandragem. Olha só,